Foi? Pode? Graça e paz, boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo online. Deus abençoe sua vida ricamente, tá? E vamos dar início ao nosso culto, ao nosso Deus. Deus santo e poderoso, porque hoje a gente comemora o nosso Natal, onde nasceu, né? Simbolicamente nasceu nesse tempo o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, porque tu és santo, 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 de eternidade a eternidade o Senhor é santo. A ti, Senhor, todo louvor, Senhor, toda adoração, Pai, recebe, ó Deus, como um bálsamo suave, Deus amado, diante das tuas narinas, Senhor, essa noite o nosso culto, ó Deus. Vai ao encontro, Senhor, de todo aquele, ó Deus, que está nos assistindo online, ó Deus, e desses que estão presentes junto conosco, ó Pai, em comunhão. Que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos fortalecendo, Deus amado, cada vez mais e mais. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Convido você a estar abrindo a palavra de Deus. Convido você a ficar de pé e abrir a palavra de Deus lá em Isaías 9. Amém? Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Amém. Convido o Ministério de Louvor, está com a oportunidade. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por esse amor tão incondicional, né? De enviar seu Filho Jesus para nos resgatar dos nossos pecados. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estava sobre o seu nome. E seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. E vive em mim.
Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O menino nasceu. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Podeis assentar. A palavra de Deus lá em Lucas. Convido você a abrir a palavra de Deus para estar acompanhando juntamente comigo. Lucas 1, a partir do versículo 26. Amém? Diz assim: e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Disse então Maria: eis que a serva do Senhor, cumpre-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo do Senhor se ausentou-se dela. Amém? Aleluia. Venho oferecer-me prostrada ante a ti, meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Em humilde presépio ali em Belém, o céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Em humilde presépio ali em Belém, nasceu nosso Rei. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram a ti a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei,
ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Rei, dá louvores ao Rei, louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, louvores ao Rei de Israel. Emanuel. Glória a Deus, aleluia. E assim diz a palavra do Senhor em Lucas 2, o verso 1. Aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para que era da casa da família de Davi, a fim de se alistasse com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriu-se os dias, e que havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles postarem. Né? Aí diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 1:46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo é o seu nome, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço abradou valorosamente, dissipou os soberbos no dispensar dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, e encheu de bens os famintos, e despiu vazios ricos. Auxiliou Israel, o seu servo, recordando da sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Teu filho Jesus andará sobre as águas. Maria, saibas que teu filho Jesus salvará a humanidade. Saibas que teu filho Jesus veio para renovar
as forças de todos que não podem continuar. Maria, saibas que teu filho Jesus dará vista ao cego. Maria, saibas que teu filho Jesus acalmará a tempestade. Saibas que teu filho Jesus desde o céu desceu a nós. E quando beijas o menino, beijas o rosto de Deus. Glória a Deus. Maria, saibas que o cego verá, o surdo ouvirá, a paz ele trará. Corações salvará e livres poderão em vitória caminhar. Maria, saibas que teu filho Jesus é o Filho de Deus. Maria, saibas que teu filho Jesus curará toda dor. Saibas que teu filho Jesus desde o céu desceu a nós. E o bebê que está em teus braços é o nosso Salvador. Glória a Deus. Maria, saibas que Maria, saibas que Maria, saibas que Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Hoje é um dia de festa, né? Dia de alegria, porque em famílias nós comemoramos o Natal, em famílias nós comemoramos o nascimento do nosso Rei, o Rei dos Reis. Amém? Isso. Certo. Como os irmãos se põem de pé, aqueles que puderem, vamos estar declarando: nasce Jesus, fonte de luz. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vêm por dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Raio, dia da salvação, triunfante vem. Salve Jesus, ó, firma teu justo império. Grato louvor os homens e os anjos deem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer ele bem. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou,
Deus nos amou. Digam-no todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Amém. Deus seja louvado por todas as coisas, amém? O pastor está com a oportunidade para estar ministrando a palavra. Vamos estar orando pela vida do pastor. Obrigada, Zé Roberto. Vamos estar orando? Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome mais uma vez, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito no nosso meio nesta noite. Nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor ministre a tua palavra, Senhor, nossos corações, ó Pai. Derramando, Senhor, aquilo, ó Deus, que o Senhor já colocou no coração do teu servo, Pai. Ministra, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu nome, no santo nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Pode sentar, querido. Nessa noite muito especial, que comemoramos o nascimento de Cristo. Sabemos que esta não é a data. E eu estava preparando a mensagem durante a semana e senti muito de Deus, de ler uma poesia, de ler uma música para o meu Senhor. Quem dera se o Wilson estivesse aqui, né? Que o Wilson gosta de ler, declamar poesia. E eu não sou muito bom disso, não. Mas tem um louvor que fala muito ao meu coração. E eu sou de uma geração que muito bem-aventurada. Eu peguei o disco de vinil. Quantos pegaram o disco de vinil aqui? Hã? Não, João? Não, João? Você conheceu só de ouvir falar do disco de vinil? Não, quem pegou o disco de vinil, fita cassete, né? Pegou aqueles louvores raiz. E tem um louvor lindo, que de vez em quando eu boto no meu carro, eu vou... Eu queria cantar, mas eu não tenho voz para isso. Eu vou declamar, eu queria que você prestasse bastante atenção. O louvor é Vitorino Silva e o Edson Coelho, que é o autor. Ele diz assim, bota um fundo musical aí, cara, para me ajudar. Eu não sou bom de declamar poesia, né? Obrigado. Mas diz assim, botou o fundo musical? Deixa ele botar o fundo musical. Não sei se eu boto água aqui. Qual que é a música aí, filho? Me ajuda aí. Que eu falei assim, leio ou não leio? Deixa eu falar o microfone. Leio ou não leio? Sim, leio. Mas é para o meu Senhor. Se não tem, vamos embora. Diz assim. Foi? Está saindo então. Deixa sair para sair na live. Isso. És orvalho que nutre uma rosa. És a rosa que enfeita o jardim. És jardim que ornamenta a campina. És o campo radioso sem fim. És um raio de luz dentre as sombras. És a sombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço. És o braço que me une aos céus. És o dono ideal da poesia, o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce. És a face alegre da alma remida.
és degrau para a eterna subida. És a vida, meu Deus, és a vida, és a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. No deserto, és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegra da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Você pode aplaudir esse Deus? Dentre muitos louvores, dentre muitas poesias, eu escolhi essa para homenagear o meu Senhor. Que coisa linda. Então agora vamos para a palavra. Abre aí, livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu quero dizer da alegria que tenho nessa noite de estarmos reunidos. Capítulo 2, verso 11, verso 8, até o verso 20. Se você achou, você pode ficar de pé. Quero agradecer a Deus pela jovem que nos visita. Quero agradecer a Deus por essa família linda que também está nos visitando lá de Mesquita, né? E que já almoçou. Quero agradecer a Deus você que está aqui, que eu sei que você já comeu bastante. E muito obrigado, porque eu já ganhei até um presentinho ali. Posso dizer de quem não, né? Mas vamos para a palavra, que é o que importa. A gente veio aqui adorar esse Deus, esse Rei eterno. Diz assim, Lucas capítulo 2, verso 8 até o verso 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, somos gratos por esse dia tão especial. Muito obrigado pelo Natal, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nasceu. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, veio, ó Deus, salvar o que se havia perdido. E muito obrigado porque o Senhor entregou o melhor, ó Deus, que o Senhor tinha, que o Senhor tem, que é o seu Filho amado. Muito obrigado porque o teu amor é tão grande, Senhor, por nós. E nós não temos como
agradecer ao Senhor, nós não temos como retribuir, a não ser reconhecer, ó Deus, o teu amor, a tua infinita misericórdia para conosco. Muito obrigado pela vinda de Jesus, muito obrigado pelo Natal, por tudo que isso representa para nós. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o Cristo o Senhor, se fez carne e habitou entre nós, e hoje nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Seja exaltado, Senhor, por esse dia tão bom, por esse dia maravilhoso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Eu queria te perguntar nessa noite e te fazer uma pergunta. Quais são os impactos que essa data te traz? Quais são os impactos do Natal para você? O que significa para você o nascimento de Jesus? O que significa essa data tão linda, tão maravilhosa, em que nós falamos que nasceu o Redentor, nasceu Jesus? Eu queria, a título de trazer você para esse texto, fazer algumas afirmações muito claras, algumas afirmações a respeito desse dia, a respeito de Jesus. A primeira afirmação que eu quero trazer nessa noite é: o nascimento de Jesus foi planejado. Ninguém pense que Jesus veio para corrigir o curso da história simplesmente porque aconteceu algo de errado no plano de Deus. Não. O plano de Deus era um. O plano de Deus sempre existiu, foi um plano só. O plano A de Deus era que ele viesse ao mundo, enviasse o seu filho para morrer e nos resgatar, para trazer vida e nos dar esperança. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é: Jesus foi planejado. Deus planejou na eternidade. Jesus não foi um acidente, Jesus não foi uma tentativa de ajustar o percurso da humanidade, não. Ele estava planejado desde a eternidade. A segunda observação que eu quero trazer para você nessa noite é: Jesus Cristo foi profetizado por todos os profetas. O Antigo Testamento está cheio de texto apontando para Cristo. Na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para esse momento. Na verdade, o Antigo Testamento fala da vinda do Senhor. Você olha Jeremias, Jeremias relata a vinda de Cristo. Você olha para Isaías, Isaías é o profeta messiânico. Ele deixa claro da vinda do Senhor. Isaías 9,6 vai falar: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele foi profetizado, ele foi relatado pelos profetas, e os profetas falaram desse Jesus Cristo. Então Jesus Cristo chega a esse mundo, não chega de surpresa, porque ele estava sendo prometido, ele foi prometido, ele não foi aquele que foi um acidente, na verdade ele foi planejado, era o plano de Deus, e também ele foi profetizado pelos profetas. Agora, uma terceira observação que eu quero falar a respeito do nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus foi conduzido pelo próprio Deus. Repare, quando você chega nesse texto de Lucas capítulo 2, ou então nos textos correlatos de Mateus, falando do nascimento de Jesus, você vai ver que Deus mesmo prepara todo o momento do nascimento de Cristo. Ele escolhe uma jovem, virgem, chamada Maria, e diz a ela, naquele momento, quando o anjo se apresenta para ela: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai gerar o Salvador deste mundo. Ou seja, o próprio Deus conduzindo toda a história. Mas você pensa, com relação a esse texto, com relação a esse momento, que o próprio Deus estava conduzindo toda a história, que nesse momento aqui, por exemplo, há um recenseamento. E Jesus Cristo
juntamente, ou melhor, Maria e José precisam sair da cidade, fazer aquele alistamento, e para se cumprir o que estava em Miqueias capítulo 5, dizendo que ele nasceria em Belém e seria chamado aquele da raiz de Davi e que viria ao mundo. Você pode pensar comigo que o próprio Deus estava conduzindo a história, está conduzindo a história. Nada aconteceu por acaso. Deus conduziu o nascimento do seu filho. Deus está no controle. Deus sempre está no controle. Ele não tem plano B, ele só tem o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito desse Deus para vir nos resgatar. E ele está conduzindo a história. E aí chega nesse momento aqui, eu queria trazer algumas verdades para você. Nesse momento em que quando Jesus se apresenta, ou melhor, quando ele é apresentado, eu queria trazer algumas verdades. Primeiro, Jesus é apresentado aos pastores, não aos reis. Jesus é apresentado a pessoas que estariam, ou melhor, que não tinham nenhuma condição. Nesse contexto aqui, os pastores eram aqueles que cuidavam dos cordeiros, cuidavam das ovelhas no pasto, guardavam. É por isso que aqui eu também posso deixar uma coisa bem clara para você. Nesse contexto em que os pastores vão visitar Jesus, vão encontrar com Jesus, só poderia acontecer isso no período de abril a novembro. Então Jesus de maneira nenhuma nasceu em dezembro. Na verdade, essa questão de Jesus ter nascido em dezembro, essa questão de comemorar, começa no capítulo, ou melhor, no século 4, quando a igreja coloca isso, no dia 25 de dezembro, para se comemorar o nascimento, mas Jesus provavelmente nasceu em abril, naquele contexto ali, porque os pastores estavam colocando as suas ovelhas e os seus cordeiros no pasto, e ali não tinha um inverno, ali tinha condições de fazer isso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que esses pastores, eles não tinham nenhum status, eram desprezados. A palavra do Senhor mostra que Deus coloca o seu anjo ali para falar aos pastores. E aí uma grande pergunta que fica é: qual é o impacto do nascimento de Jesus na nossa vida? O que isso está te impactando? Porque a gente corre um grande risco, meu querido, minha querida que me ouve nessa noite, a gente corre um grande risco de achar que é um dia como qualquer outro. Não é um dia como qualquer outro. A gente corre um grande risco de achar mais um Natal. Embora a gente não comemore no dia que ele nasceu verdadeiramente, embora a gente comemore no dia 25, a gente precisa ter a plenitude, a gente precisa ter um entendimento de que esse dia é um dia maravilhoso, é o melhor dia de nossas vidas, é o dia que Jesus veio a esse mundo, e nós podemos nessa noite perguntar, eu posso perguntar nessa noite, qual é o impacto disso? Porque quando Deus chama os pastores, ele vai nos simples, pessoas que são desprezadas, pessoas que estão precisando de cuidado. Os pastores não tinham nenhum status. Sabe o que eu aprendo? É que quando Jesus é apresentado a esses pastores, na verdade Deus está procurando corações contritos. É por isso que muitas pessoas têm revolta com Jesus, muitas pessoas que se acham muitas pessoas que se acham acima da média, muitas pessoas que já têm os seus impactos, ou melhor, já têm os seus status, elas acham que não precisa de Jesus. Jesus não, Jesus veio procurar coração puro, coração contrito, pessoas simples, porque na verdade ele é simples. A palavra do Senhor me mostra que Jesus se revelou a esses pastores. Jesus dá o seu melhor por aquele que não tem nenhum valor. Deus dá o seu melhor por aquele que não tem nenhum valor. Qual é o valor que temos? É esse Deus que nos dá. A palavra do Senhor diz assim,
E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria. Sabe o que o nascimento de Jesus traz para nós? Boa nova, boa notícia. Sabe o que o nascimento de Jesus traz para nós? Alegria. Porque é isso que ele veio trazer para nós. E aí, uma grande questão, uma grande pergunta: o que o nascimento de Jesus está impactando na tua vida? Porque se ele é boas novas, se ele é o evangelho anunciado, se ele é a palavra de Deus, se ele é o verbo encarnado, ele diz assim: olha, não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova, uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Não é Brasil perdeu na Copa, Brasil ganhou o Hexa. Não é, querido, olha, A ou B foi eleito, não é isso, não é aquilo, olha, vamos mudar o sistema financeiro. Não. A boa notícia é: Jesus nasceu. Aleluia! Se Jesus nasceu, é motivo de grande alegria. O que isso tem que te impactar? Como é que está você com relação ao nascimento de Jesus? Porque se eu olho para esse texto, ele diz assim: não tenham medo, porque uma coisa é certa. Quando ele chega aqui, na verdade é o céu descendo, na verdade é o céu se manifestando, e quando Cristo vem, ele vem dos céus, ele se manifesta dos céus, e há um grande temor, mas ele diz assim: olha, eu estou aqui para trazer-lhe a boa nova de grande alegria. Significa dizer que a terra não seria a mesma com a presença de Jesus, irmãos. A terra não seria a mesma com esse Redentor, com esse Salvador. Seria uma boa notícia de grande alegria. Aí uma coisa muito interessante que eu posso pensar com você nessa noite: o que isso tem te impactado? Porque se ele diz que é boa nova de grande alegria, por que andar triste? Por que andar desesperado? Por que andar longe de Deus? Se na verdade ele veio para você, para te trazer alegria, veio para te trazer paz. O que isso tem te impactado? Porque a gente olha as pessoas de um lado para o outro, é Natal, e aí daqui a pouco o funk rola, e rola pagode, rola isso, mas cadê Jesus? O Jesus que nos traz a verdadeira alegria, o Jesus que veio por causa de mim, por causa de você, aonde está? O que isso tem te impactado? Porque talvez a gente passe 12 meses do ano esquecendo desse Jesus, que na verdade nunca se esqueceu de nós. A gente passa 24 dias, 12 meses, e no dia 25 a gente lembra dele. Mas ele é aquele que trouxe para nós boa nova, alegria. Acho que a gente não entendeu o que é isso. Se você pegar e tirar Cristo da história, eu vou te dizer para onde você ia. Se tirar Cristo dessa Bíblia aqui, você está condenado a ter uma vida eterna longe de Deus. Porque você não merece, eu não mereço, porque quando eu olho para mim, eu vejo da minha natureza carnal, eu vejo que eu tenho os meus desvios carnais, porque na verdade fui gerado em carne. Agora, quando eu vejo que Cristo entra na história desse mundo, eu começo a pensar e ver, ele, na verdade, ele veio me trazer alegria, porque ele me tirou toda a condenação, ele me tirou todo aquele escrito de dívida que tinha contra mim, ele arrancou. É motivo de alegria, é motivo de celebrar esse Deus, é motivo, meu irmão, de pular, é motivo de adorar o Senhor verdadeiramente. E a igreja passa 12 meses esquecendo desse Cristo. O que isso tem te impactado na tua vida, irmão?
Porque ele diz assim, olha, boa nova de grande alegria. E aí uma coisa que me chama muita atenção é que será para todo o povo. Ou seja, não faz diferenciação. Quando você vai estudar o livro de Lucas, Lucas escreve esse texto para Teófilo. Você vê logo isso nos primeiros versículos. Ele te escrevia, ó Teófilo, tanto Lucas quanto o livro de Atos. Lucas escreve esse Teófilo. E qual é o objetivo de Lucas quando ele fala aqui, olha, será para todo o povo, será para o mundo, será para todos os povos, não para Israel, não para os gentios somente, mas para mim, mas para o povo de Israel, mas para aqueles que se achegam, mas para aquele que se entrega. E na verdade Jesus é a notícia mais linda, mais bela, e é a notícia que vai impactar o mundo inteiro, vai impactar todo o povo. Chegou até você. Chegou até você porque esse Jesus Cristo não veio para um grupo seleto. Ele não veio para um grupo separado da igreja, para o clero. Ele não veio para um grupo que se diz santão. E se tem uma coisa que Jesus não veio, foi para os sãos. Ele disse, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não veio para aqueles que se acham, que estão achando que pode. Aí a palavra do Senhor diz que Lucas deixa bem claro assim, ó, e será para todo o povo, ou seja, para todos, para mim e para você. Ele veio. Isso é motivo de a gente se alegrar, é motivo de a gente celebrar esse Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele anuncia essas boas novas, que será para mim, será para você, para os teus filhos, para a tua posteridade, para aqueles que virão depois de nós. Ou seja, todos serão alcançados por Cristo. Aqueles que quiserem ser salvos, aqueles que quiserem entregar sua vida a Jesus, foi para esses que Ele veio. Foi para esses daí que Ele veio. Mas diz aí uma coisa muito interessante. Versículo 11. O que o nascimento de Jesus tem impactado na tua vida? Ele diz assim, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando Cristo nasce, a palavra do Senhor diz que é motivo de muita alegria, é uma boa nova de grande alegria, que é para alcançar todos os povos. Mas ele bota uma coisa aqui muito interessante, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Aquele que veio te salvar. Aquele que veio te resgatar das mãos de Satanás. Aquele que veio destruir as obras de Satanás. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio, se manifestou em carne, não tem pecado algum, que subiu numa cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e vive está. Ele diz assim, hoje nasceu, na verdade, não um menino, mas nasceu o Salvador. Aquele que tem o poder de salvar. Mas as pessoas estavam esperando um Salvador humano, que entrasse com as suas armas, entrasse com o seu exército e tomasse o poder de Roma, tomasse o poder e colocasse Israel no centro, mas na verdade Ele veio salvar você de coisas piores, da condenação eterna. Hoje nasceu o Salvador, cara. Teu Salvador vive. Você pode olhar aí, é uma coisa muito interessante. Hoje só comemoramos aniversário de Jesus porque está vivo. Sabia que teu Salvador vive, está vivo? Por isso que nós comemoramos o aniversário dele. Não tem mais ninguém que comemora, ou melhor, não tem ninguém que comemora aniversário de morto. Não se comemora aniversário de morto. Que se comemora aniversário de quem está vivo. E a gente lembra dele porque ele está vivo, vivo está. E a palavra do Senhor diz que ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que se manifestou para me salvar e te salvar. É por isso que nessa noite eu te pergunto, o que isso está te impactando? Qual é o impacto do nascimento de Jesus na nossa vida, irmãos? Ele nos salvou dos nossos
próprios pecados, dos nossos delitos, nós não teríamos condições alguma, irmão, de pagar as nossas dívidas diante de Deus, e a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, é Ele quem se entrega no meu lugar, é Ele que sobe uma cruz e diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, está tudo consumado, um dia vocês vão estar comigo no céu. Ele me salva, Ele te salva, Ele nos resgata das mãos do diabo, Ele nos dá nova vida, Ele é o nosso Salvador, se manifestou o Salvador da tua vida, da minha vida, não tem outro. Fecha para mim, Fábio, fecha isso aí, pode fechar. Esse rapaz da pizzaria aí, se todo mundo fosse lá, eu vou falar para ele, vou cobrar direito autoral, está fazendo propaganda na minha igreja, todo domingo ele passa aí. Mas o Salvador, você sabe o que é isso? Você, cara, tem direito ao céu por causa dele. Você tem direito a perdão dos seus pecados por causa dele. Ele te salva. Ele é o Salvador que veio ao mundo. Mas a palavra do Senhor diz aqui, é que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. E aí ele coloca uma observação aí: o Senhor. Não tem outro. Não tem outro que se manifestou ao mundo como Salvador e como Senhor. Não tem outro que é aquele que tem que ser venerado, tem que ser idolatrado. Não há outro que, igual a esse Deus, que tem que ser honrado. Porque a palavra do Senhor diz assim: o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que Jesus está impactando na tua vida? Ele é Senhor da tua vida? Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente é servo, a gente é conduzido pelo nosso Senhor, pelo Senhor das nossas vidas. O nascimento de Jesus me traz um Senhor, aquele quem eu devo tudo na minha vida, aquele a quem eu devo as minhas vitórias, aquele a quem eu devo tudo, até o ar que respiro, porque a palavra do Senhor diz que Ele se manifesta como o Senhor, o único a ser adorado, o único a ser exaltado. É isso que está te impactando, Jesus? É isso que o nascimento de Jesus trouxe para você? Eu posso te perguntar nessa noite, o que está te impactando esse nascimento? Porque a palavra do Senhor diz que se manifesta o Salvador, mas se manifesta o Senhor. Quem tem sido o Senhor da tua vida? Quem tem sido o Senhor que está te conduzindo? Porque Jesus se manifestou para ser o meu Senhor, o teu Senhor. E a palavra do Senhor diz que foi para isso que Ele veio. E é muito interessante, porque quando Ele diz isso, a palavra do Senhor deixa uma coisa muito clara: o nascimento de Cristo é para todo o povo, é o nosso Salvador, mas Ele também é o Senhor. Porque Ele pode ser Salvador, mas Ele pode não conduzir. Ele pode não conduzir a nossa vida. Porque Ele veio salvar o mundo. Ele salvou o mundo. Mas, Senhor, não. Quem cuida da minha vida sou eu. Cristo, na verdade, não veio a esse mundo para não conduzir você. Na verdade, quando Ele veio ao mundo, Ele veio para te salvar, mas veio para fazer a mudança na tua vida, para conduzir você todos os dias da tua vida. É por isso que quando Ele diz, quando Maria ouve do anjo, o anjo vai falar para ela assim: o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando Ele sobe ao céu, Ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque Ele é teu Senhor. Ele se manifestou para ser teu Senhor. O que isso está te impactando? Ele é teu Senhor. Ele tem conduzido a tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não entendeu isso. Pastor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo dos meus pecados, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero morar nos céus, mas na verdade Ele ainda não é meu Senhor.
E quando a gente reconhece que Ele é nosso Senhor, a gente abre mão de tudo para viver para Ele, para se entregar a Ele. A palavra do Senhor me mostra que nesse momento, Jesus é apresentado como Senhor. Jesus Cristo, que é Cristo, o Senhor. Um único a ser adorado. Maria teve seu papel importante na história, mas não tem que ser adorado. Pedro teve seu papel importante na história, mas não tem que ser adorado. João teve seu papel importante na história, mas não tem que ser adorado. O único que tem que ser adorado, Cristo. O único que tem que ser Senhor, Cristo. Nós nos prostramos diante do Cristo. A cruz só é cruz por causa do Cristo da cruz. Porque senão ela tinha um significado que ele trocou o significado dela. Ela teria um significado chamado maldição. Que todo aquele que subia no madeiro era dito como maldito. Mas o Cristo, quando sobe na cruz, ele transforma aquela maldição em bênção, em vitória para mim e para você. Por isso que Ele quer ser Senhor da nossa vida. E aí, o que o nascimento de Jesus traz para nós? Ele é nosso Senhor. Ele tem conduzido a nossa vida. Ele tem morado em nós. Ele tem feito parte das minhas decisões. A palavra do Senhor diz que Ele se apresenta como Salvador e como o Senhor. Agora, eu queria pensar contigo ainda o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é motivo de celebração. E aí eu queria te perguntar, será que isso tem te impactado? Porque hoje, muito interessante, irmãos, eu ainda gritei para minha prima assim, eu falei, poxa, música assim não, meu. Pleno dia de Natal, eu nem... Aí, bota uma música, meu irmão, que dá mais... Bota o cara para baixo, né? Bota o cara fica chorando as mágoas, lembrando da número 1 a 51. Lembrando, eu falei assim, não, essa música hoje não. Mas olha uma coisa interessante. Por que é o nascimento de Cristo, cara? O nascimento de Cristo precisa te impactar minha vida, que é um momento de celebração. Sabe, na verdade, todos os dias a gente tinha que celebrar o nascimento de Cristo. Não é só um dia. Todos os dias isso deveria fazer parte da nossa vida, porque, na verdade, nós precisamos aprender que o nascimento de Cristo precisa impactar na nossa vida, não em coisas que nos jogam para baixo, não em músicas que não agradam a Ele, não em coisas que não exaltam o nome dEle, porque você vê as pessoas se reunindo, mas, na verdade, não para engrandecer esse Cristo, não para celebrar esse Cristo, para celebrar outras coisas, para celebrar a família, mas, na verdade, o Cristo é quem tem que ser celebrado. E quando nós falamos de impacto do nascimento de Cristo, é que Cristo traz para nós celebração. Você precisa celebrar, você precisa se alegrar na presença dEle, você precisa, meu irmão, honrar a esse Deus com a tua vida. Porque talvez a gente passe 12 meses do ano, 24 horas do dia sem celebrar a essa presença maravilhosa. E eu queria te trazer nessa noite, que o nascimento de Cristo precisa te impactar, e eu queria saber se ele está te impactando a esse ponto. Porque olha o que acontece. Versículo 13. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O que os anjos estavam fazendo aqui? Adorando. O nascimento de Cristo é momento de celebração. O nascimento de Cristo é momento de se alegrar. O nascimento de Cristo é um momento, meus irmãos, de celebrar esse Deus, porque a melhor coisa que poderia acontecer para mim e para você, era esse Cristo vir ao mundo, para morrer no meu e no teu lugar. Deus já enviou o seu melhor, meu irmão, não tem melhor de Deus para vir, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. Isso tem que te impactar. Você celebra esse Deus? Como é que está a tua vida de celebração? Como é que está a tua vida de celebrar esse Deus? Porque, meu querido, os anjos o adoram.
Me faz lembrar Isaías capítulo 6, quando ele diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre o alto e sublime trono. E aí ele fala daquela visão que ele tem. Eu fico pensando nessa visão aqui dos anjos. Os anjos dizendo assim, glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus nas maiores alturas. E nós? O que o nascimento de Cristo tem impactado na nossa vida? Porque, na verdade, querido, isso aqui é um momento de muita alegria. É um momento de muita alegria, porque quando eu vejo esse Cristo se manifestando, a palavra do Senhor diz que os anjos o adoram. Os anjos celebram. E aí a palavra do Senhor vai me mostrar que nos céus isso acontece. Isso tem uma coisa que Deus tem, que esse Cristo tem, é gente para adorá-lo. Os anjos o adoram nesse momento, dizendo assim, glória a Deus nas maiores alturas. Mas uma coisa interessante, porque quando você olha nos céus, tem celebração. Agora, quando você olha para os pastores, o que os pastores fazem? Saem adorando a esse Cristo que eles viram. Saem celebrando a esse nascimento. Sabe o que eu aprendo? O impacto do nascimento de Jesus na nossa vida precisa trazer para nós celebração. É nos juntarmos mesmo com alegria, porque estamos na presença do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, e precisamos apresentar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração, porque Ele aqui está. Nós não estamos nos reunindo na presença de alguém simples, não, irmão. E nós não estamos nos reunindo na presença da maior autoridade humana, não. O seu reino não é humano. O seu reino está acima de todos os reinos humanos. O seu reino é real, o seu reino é eterno, o seu reino é celestial. É por isso que nós nos apresentamos na presença dele, precisamos celebrar. Agora a gente fica aí, passa ano, entra ano, a gente fica, não celebra a presença desse Deus, não discerne a presença desse Deus, porque se a palavra do Senhor mostra, os pastores, quando os pastores chegam lá naquele local, a primeira coisa que eles fazem, irmãos, é sair adorando ao Senhor, dizendo glória a Deus, aleluia. Nós vimos o Senhor. Eu me lembro de Simeão, quando Simeão vê o Senhor Jesus entrando no templo, ele fala assim, Senhor, agora já pode me mandar embora, porque eu vi o Senhor, meus olhos viram o Rei dos Reis, meus olhos viram o Senhor dos Senhores. O que nós temos feito? O nascimento de Jesus precisa trazer para nós celebração. O nascimento de Jesus precisa trazer para nós momentos em que nós nos alegramos na presença dEle. Você está vivo, você tem um Salvador, você tem um Senhor, você tem aquele que te traz alegria eterna, meu irmão. E o que você tem feito? Tem celebrado a esse Deus? A tua vida tem que ser uma vida de celebração todos os momentos. A palavra do Senhor mostra, por exemplo, os reis magos, que a Bíblia não diz que são 3, a Bíblia não diz a sua quantidade, mas quando eles veem o Senhor Jesus ali, 2 anos depois que Jesus nasceu, quando o rei Herodes manda eles irem, eles chegam diante daquele Cristo que eles veem, e a palavra do Senhor diz que eles apresentam incenso, ouro, incenso e mirra. Significa dizer que eles ali estão reconhecendo Jesus como rei, reconhecendo Jesus como Senhor, como Deus, e reconhecendo que Jesus seria aquele que seria crucificado para morrer no meu e no teu lugar. Como é que você tem celebrado a presença desse Deus? Qual é o impacto do nascimento de Cristo na tua vida? Se Cristo nasceu, nós precisamos celebrar esse Deus. Se Cristo nasceu, nós precisamos estar alegres na presença desse Deus. Se Cristo nasceu, meus irmãos, e nasceu na minha e na tua vida, nós precisamos fazer dos nossos dias de adoração a esse Deus, porque só Ele merece ser adorado, só Ele merece ser exaltado, e só Ele merece toda a honra e toda a glória. Como é que está a tua vida de celebração por causa desse Deus? Irmãos, parece que muitas vezes nós estamos
na presença de alguém morto. Não nos alegramos, não pulamos, não agradecemos, não viemos para cá, às vezes empurrado. Passa ano, entra ano, a gente está vindo empurrado, porque não, tem que ir, porque se não for, o pastor vai visitar. É por causa disso. É por causa de Cristo. Cristo morreu, cara, e você tem que fazer o melhor para Ele. Você tem que viver uma vida de celebração, de adoração. Diz a palavra do Senhor que quando os anjos chegam naquele local, a palavra do Senhor diz que ele diz assim: glória a Deus nas maiores alturas. Aí, na verdade, no versículo 20, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Ou seja, uma vida de celebração. O nascimento de Jesus precisa te impactar a você viver uma vida celebrando a esse Senhor, adorando, glorificando. O teu dia deve ser um dia de louvor e adoração a esse Deus. O teu dia deve ser um dia de alegria, porque esse Deus, ele veio, ele foi enviado. O seu dia deve ser um dia de glorificação a esse Deus. Eu não sei como é que você está. Talvez você tenha lembrado. Talvez você esteja lembrando desse Cristo somente no final do dia, na hora de dormir. Na hora que tem que dormir, tem que orar. A palavra do Senhor mostra que quando os anjos chegam, os anjos o adoram. Quando os pastores veem esse Jesus, os pastores o adoram. Uma vida de celebração, irmãos, é uma vida que a gente discerne a presença desse Cristo. E a gente sabe o que significa o nascimento dele. O nascimento dele vai além dos presentes. O nascimento dele vai além dos enfeites. O nascimento desse Cristo, irmão, vai além do maior presente. O maior dia, o melhor dia, o dia mais feliz da tua vida, não é comparado ao dia que Jesus veio ao mundo. Porque o Jesus que nós celebramos o seu nascimento, ele nasceu por você, por tua causa, para você, para te salvar. E ele, meu irmão, é o maior presente que você pode ganhar na tua vida. O melhor dia da tua vida foi o dia que Jesus entrou na tua vida. E isso precisa impactar a tua vida. Precisamos viver uma vida de celebração na presença desse Deus. Porque Ele tem que ser adorado. Que nessa noite você saia daqui pensando: o que significa o nascimento de Jesus para mim? A palavra do Senhor me mostra que o nascimento de Jesus significa para mim que Ele se revela aos simples. O nascimento de Jesus significa para mim que Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. O nascimento de Jesus significa para mim que eu preciso viver uma vida de celebração, de glorificação a esse nome, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor, e Ele se manifestou. Ele veio em forma humana para morrer no meu lugar, e me dar vida, me dar esperança, e me buscar daqui a um tempo, para viver com Ele eternamente nos céus. Por causa desse Jesus, temos essa esperança. Que Deus te abençoe e que esse Jesus nunca saia do teu coração. E todo dia você viva uma vida na presença dEle. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Ministério de louvor. E quando você vier, quando você tiver quando você acordar, acorde adorando. Vá dormir adorando. Eu sei que tem dias, irmãos, que é difícil, mas quando eu olho para esse Cristo, olha que presente lindo que nós ganhamos desse Deus, irmão. Olha que maravilhas, olha que coisa linda que nós vemos que Deus fez por nós. Deus enviou o seu melhor. A palavra do Senhor diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O amor se manifestou, irmão. A graça salvadora de Jesus foi Ele que se manifestou por nós. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nós não teremos direito a nada. Mas por causa dele, nós estamos aqui. Vamos ficar em pé. Você tem o direito nessa noite, você precisa adorar esse Deus com muita alegria. Vamos adorar o Senhor, ministério de louvor. Logo após nós estaremos orando e encerrando o nosso culto. Aleluia! Bem alegre, bem alegre. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, nos deu nova veste de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, deu nova veste de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou, transformou nosso choro em riso, deu nova veste de louvor pra celebrar aquele que primeiro Povo do chão de império. nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é o povo que se une aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Dançamos de alegria. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. Um brado de júbilo. Oh, 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 Festa. essa alegria é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é o povo que se une aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Dançamos.
Aleluia. Seu nome? Seu nome é Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. É por causa desse nome que estamos aqui. É por causa dele que nós chegamos nesse lugar. Pode sentar, querido. Vou chamar o Ministério Louvor, continua. Melhor, ainda de pé. Vocês estão aqui na presença do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Como diz meu amigo ali, no quartel que é trabalho, né? É isso? É isso aí. Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Não foi feito não, né? Alguém Isso. dizimou? E aí vamos estar nesse momento também ofertando ao Senhor as nossas vidas, primeiramente. Amém? Pode. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não
está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Agora sim pode sentar. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Pastor Sandoval, meu amigo, vem cá. Vai estar orando nesse momento. Mestre esteve conosco lá no trabalho, né? Ele falou assim: varão, que hora começa o culto? Vem para cá, meu amigão. É benção. Vamos estar orando, encerrando, mas uma alegria muito grande tê-los aqui nessa noite. Né? Chega para cá, porque senão você vai ficar batendo na tua cabeça aí. Isso. Mas uma alegria muito grande estar aqui nessa noite. Como Jesus está impactando você. Esse Jesus precisa te dar cada dia mais alegria. Você precisa fazer o melhor por Ele. Celebrar a essa presença tão maravilhosa. Que Deus te abençoe. Que teu Natal tenha sido um Natal abençoado. E que o ano vindouro de 2023 seja um ano de muito trabalho. Que Deus te bote para ralar, cara. Que Deus te bote para ralar. Mas que você tenha muita vitória da parte dele. Porque uma coisa eu tenho certeza. Ele estará conosco todos os dias. Até a sua volta. Até a consumação do céu. O pastor Sandoval vai estar orando. Eu vou estar impetrando a bênção apostólica. Vamos ficar em pé? Quero agradecer a cada um, você que está nos assistindo. É uma alegria muito grande. Se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom estar com vocês sempre aí no domingo. Tá bom? Deus abençoe. Pastorzão. Eu cumprimento a Deus capaz de Senhor, meus irmãos. Eu cheguei agora porque eu falei com ele que vinha para cá cedo. Mas só que eu fui no outro culto. O outro culto acabou cedo. Eu vou passar lá para dar um abraço dele pelo menos. Tá bom, meus irmãos? Mas eu fico muito contente de estar aqui no finalzinho do culto, né? Participando com os irmãos. Crendo que o Senhor é aquele que nos sustenta e é aquele que nos mantém de pé. Se você está de pé até aqui, porque o Senhor tem se sustentado. Eu sei que Natal é um momento de reflexão, né? Nos ponta para o nascimento de Jesus. Mas Jesus, ele sempre nasce nas nossas vidas. É importante entender o valor de Jesus para cada um de nós. Não somente no dia 25, mas ter a certeza que esse Jesus está vivo, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Que Deus nos abençoe, né, irmão? Que ano que vem possamos ter vitória diante de Deus, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, por esta noite, por esse culto. Apesar de ter chegado aqui no final, Senhor, mas eu senti a Tua presença, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, o Teu Espírito entrado pelas portas. Somente o Senhor conhece o coração dos Teus filhos, das suas necessidades, daquilo que Ele precisa, Senhor. Que Tu possa contemplar os Teus filhos, conceder esse ano que está se iniciando, Senhor, os projetos dos Teus filhos, os seus sonhos, aquilo que tem colocado diante de Ti, Senhor. Porque a honra, a glória, o louvor pertence a Ti. E a Tua igreja, Senhor, precisa de Ti, Senhor. A Tua igreja tem entrado por essas portas junto com o Teu Filho para Te buscar aqui. Porque acredita que aqui é o melhor lugar onde nós possamos estar na Tua presença. Toma essa obra nas Tuas mãos, toma Teus filhos, Senhor, que junto eles possam cada dia mais Te louvar neste lugar. Que não seja somente um ajuntamento, mas seja um momento de adoração a Ti, Senhor. Porque essa obra não é obra do Teu Filho, essa obra é Tua, Senhor, e Tu és o cabeça desta obra, e nós somos membros desse corpo, e nesta noite somos gratos a Ti, pelo Teu nascimento. Sabemos que não sei a data certa, Senhor, mas sabemos que Tu nasceu, Senhor, e por isso nós estamos alegres por Teu nascimento, por tudo aquilo que Tu tem feito, Senhor. Toma cada vida dos Teus filhos nas Tuas mãos, aquele que entrou pelas portas, que Tu venha abençoar, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade, no nome de Jesus Cristo, amém, Senhor.
E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Eu vou te dar um abraço aí na porta.